Olá, seja muito bem-vindo ao canal Oficina da Mente. Eu sou Josias França e o vídeo de hoje eu vou falar para vocês porque o Ben Mendes não sabe nada de Bíblia. Esse cara não sabe nada, não entende nada, não conhece nada de Bíblia. Ben Mendes, o tal do repórter Ben Mendes da Rota do Consumidor, que também é candidato a governador pelo Partido Missão, partido do MBL, ao estado de Minas Gerais, esse cara não sabe nada. Ele disse no seu Instagram o que vai passar em um vídeo aqui. Sobre as barracas que o PT está doando para moradores de rua, cristão não deveria apoiar? Rapaz, quem não trabalha é bom que não coma, é isso que está escrito. O morador de rua, ele tem o dever de passar fome. Isso que ele falou, aquele que não trabalha, que também não coma, se referindo aos moradores de rua, tá completamente errado, equivocado, de alguém que não entende porcaria nenhuma de Bíblia, não sabe nada de hermenêutica e só quer usar frase de efeito para ganhar seguidores, conservadores e lacrar na internet e parecer que é um cara que sabe muita coisa do reino de Deus, não sabe porcaria nenhuma, para não dizer outra coisa, tá? Eu explico para vocês o que esse texto quer dizer, eu explico para vocês qual o significado e qual o contexto histórico desse texto. Quem escreve esse texto é o apóstolo Paulo, na segunda carta de Tessalonicenses, por volta de 50 e 52 depois de Cristo, e ele escreve esta carta para a igreja, os cristãos que viviam na cidade de Tessalônica. Nessa comunidade cristã era muito comum, e naquela época era muito comum as pessoas juntarem tudo que elas recebiam no final do mês, tudo que elas recebiam dos seus ganhos, repartirem entre si para que todos vivessem de igual forma. E o que acontece? Alguns irmãos passaram a acreditar que a volta de Cristo era iminente, que ele ia voltar a qualquer momento, e decidiram então não trabalhar mais, porque acreditavam que não valia a pena, que eles não queriam estar trabalhando quando Cristo voltasse, eles queriam estar na igreja, na congregação, servindo. E eles passaram a, de certa forma, se tornar um peso para a comunidade, porque eles passaram a ter direito ao que os outros recebiam sem precisar trabalhar. Eram pessoas saudáveis, pessoas que tinham família, pessoas que tinham casa, um teto sobre a sua cabeça, que tinham boas roupas, que tinham boas conexões, pessoas que tinham saúde, pessoas que tinham acesso, educação. Não eram moradores de rua, não eram pessoas em vulnerabilidade social, não eram pessoas que dependiam de outras pessoas para poder se alimentar, não eram pessoas que estavam com esquizofrenia, abandonadas pela família, com vícios em droga, com vícios em álcool, pessoas doentes. Eram pessoas extremamente saudáveis, com casa, com roupa, com acesso, com, de certa forma, trabalho, porque elas trabalhavam antes, então elas tinham seus ganhos, tinham uma boa vida, e porque achavam que Jesus ia voltar e não valia a pena trabalhar, pararam de trabalhar. E por causa dessas pessoas, que se tornaram um peso para a comunidade cristã de Tessalônica, Paulo, na carta aos Tessalonicenses, escreve: aquele que não trabalha, que também não coma. Ele não está dizendo aquele que não pode trabalhar, ele está dizendo aquele que não trabalha. O mundo que a gente vive hoje, principalmente, é muito mais relevante e importante que o cristão carregue em si as marcas do evangelho, que é amar o próximo como a si mesmo, que é estender a mão. A Bíblia manda dar de comer a quem tem fome, manda dar de beber a quem tem sede, a Bíblia manda repartir a túnica. Que evangelho é esse que esse cara prega, que diz que morador de rua tem que passar fome, que é imprescindível que ele passe fome? E pega um texto que fala dele, um texto que fala de cristão, que fala de crente, que fala de gente que deveria entender o evangelho e não entende. Esse texto está falando de gente saudável, que vive do dinheiro dos outros, não é pastores que pedem o dízimo, que enriquecem e que não trabalham. Está falando de gente que tem saúde e que se escora nos outros em nome do evangelho. Não é pastores, não é Ben Mendes, que está concorrendo agora a um cargo governamental, que vai depender do quê? Que vai depender do dinheiro do contribuinte, mas que um morador de rua não deve comer. E distorce o evangelho para falar merda na internet, para ficar ganhando visibilidade, para atrair esses íncels de internet que correm para esse tipo de conteúdo completamente corrosivo à mente e nocivo. Um conteúdo podre, um conteúdo que não tem nada. Que pega o evangelho, tira de contexto e distorce e usa para qualquer outra coisa, né? Aí é fácil. Ah não, ser crente assim eu também quero.
É necessário e urge mais do que nunca que o cristão saiba o que está escrito na Bíblia, que ele saiba o que está escrito na palavra, que ele tenha acesso, que ele possa entender o que está escrito na Bíblia, com hermenêutica, com contexto histórico, com contexto cultural, para não sair propagando bobagem, que nem o Ben Mendes acabou de falar. A carta de 2 Tessalonicenses nada tem a ver com morador de rua, muito pelo contrário. Quem não trabalha e não deve comer é o crente que tem um teto sobre a sua cabeça, que tem saúde, que tem capacidade, que tem família, que tem roupa, que tem dinheiro e opta por não trabalhar para depender da oferta dos irmãos. Quem será que são esses crentes? Eu conheço alguns, e você? Deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilha e te inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre a Bíblia de forma séria, sem enganar ninguém.